Sejam bem-vindos à ABAF Taos. Meu nome é Kátia Costa Alves, sou estudante da instituição Senac Barra e voluntário na ABAF Expo 2025. Gostaria de convidar o senhor Enzo Hans e a senhora Aline Lopes e o senhor Alexandre Sampaio de Abreu, presidente da FBH. Muito obrigada a todos. Alô, gente, boa tarde. Será painel via turismo, conhecendo o turismo com inteligência de dados. Olha, muito bom. Não, o painel não é via turismo, é vai turismo. Gente, bem-vindo. Alexandre Sampaio é meu nome, eu presido a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, sou diretor da CNC e cuido da área do setor, coordeno a área do Conselho de Turismo, junto com a equipe, a Aline, nossa gestora, que vai fazer o painel junto com o Enzo. O Vai Turismo é um projeto abraçado pela CNC já com 3 anos de estrada, que visa justamente a monitorar, mas principalmente, agora, claro, monitorar, mas principalmente sensibilizar homens públicos ou políticos ou executivos de governo, seja a nível federal, estadual e municipal, da importância que o turismo tem no sentido do desenvolvimento e da capacidade, da possibilidade de desenvolver o Brasil no viés do turismo. O Brasil tem basicamente a matéria-prima, que vocês vão de concordar comigo, que nós precisamos: paisagens, processos históricos, culinária, tudo que um caleidoscópio de meios ambientes, de biomas que o Brasil apresenta e que poucos países têm no mundo. Então, o que nós precisamos é potencializar e que as pessoas de poder decisório percebam, não só na legislação, no Congresso Nacional, mas também nos governos que vão ser eleitos, inclusive na eleição do ano que vem, que o turismo tem uma capacidade de gerar produto, desenvolvimento, crescimento, empregabilidade, seja de que nível for. Então a CNC abraçou essa causa, trouxe uma consultoria para trabalhar conjointe para poder desenvolver essa sistemática, e nós montamos um BI e temos uma plotagem de dados e informações que auxiliem todo aquele que quiser estudar turismo e potencializar o turismo na sua acepção, na sua área de atuação. Então, vocês vão assistir hoje ao atual estágio que o Vai Turismo está, nessa parceria com a CNC e com o setor, e espero que vocês aproveitem e potencializem e divulguem o trabalho que nós estamos fazendo. Obrigado, Enzo. Chamar a Aline também aqui para vocês ocuparem os lugares de vocês. Grato a todos pela presença. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui hoje. Agradecer aqui o presidente Alexandre por fazer essa abertura aqui com a gente. Agradecer o Enzo, meu amigo da GKS, nosso parceiro institucional do projeto do Vai Turismo aqui. Hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre esse painel de inteligência, sobre o projeto do Vai Turismo, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse grande projeto do segmento do turismo que a CNC hoje fomenta e apoia no Brasil inteiro. Não só com as federações, mas junto com as secretarias de turismo, com toda a governança e com todas as entidades que fazem parte do trade como um todo de turismo. Vou passando aqui bem rápido, que é o principal a gente... O projeto do Vai Turismo, ele aconteceu no meio da pandemia. A gente estava, imagina, né? O turismo foi uma das atividades que mais sofreram no meio da pandemia, e a gente pensou como instituição, como a gente poderia ajudar, através de políticas públicas, através de como o segmento como todo poderia se apoiar. E aí a gente, junto com o trade, com mais de 1.800 profissionais, a gente teve mais de 300 encontros no Brasil todo, isso tudo de forma remota, online, e dali nasceu o projeto do Vai Turismo, que
que são políticas públicas que a gente construiu para o segmento e principalmente para cada estado. E a gente vai falar um pouco mais à frente, mas o que foi mais, eu acho que o maior impacto, eu acho que o mais legal foi que foi um trabalho em conjunto de todos, não foi um trabalho só de uma instituição que fomenta, mas a gente ouviu cada parceiro, quem estava ali sofrendo, cada segmento, todas as entidades hoje nacionais que fazem parte do Conselho de Turismo, da CNC, são mais de 32 entidades, inclusive a ABAV faz parte do nosso Conselho de Turismo da CNC, nós construímos esse projeto. E o Setur, só para fazer um parênteses, Setur é um conselho de turismo da CNC, do segmento de turismo, no qual a gente atua para fomentar, junto com as federações de comércio, que são nossos braços, e principalmente com SESC e SENAC, que são os nossos braços sociais, a gente faz esse fomento do segmento do turismo no Brasil como um todo. Aqui junto com a gente tem alguns coordenadores de alguns estados do Conselho de Turismo que estão aqui junto com a gente, já conhecem um pouquinho do projeto, queria agradecer aqui o apoio de todos, porque sem esse trabalho em conjunto em cada estado, junto com as secretarias de turismo, junto com as federações de comércio, junto com todo o trade que apoia e trabalha nesse desenvolvimento do turismo, a gente não ia conseguir. Porque o turismo é isso, é esse movimento e a gente apoia uns aos outros e principalmente trabalharmos de forma conjuntas e integrados, que é o principal motivo. O movimento, como eu falei, a gente chama que é um movimento de mobilização e conexão das principais instituições do trade, como eu já mencionei. A gente construiu no meio da pandemia o projeto, como eu já tinha mencionado, e dali foi feito, inclusive, um documento basilar, que são as propostas de políticas públicas. Além disso, a gente idealizou e construímos em conjunto um painel de inteligência no qual o Enzo vai estar aqui demonstrando a evolução e o quanto hoje nós temos de dados do segmento do turismo. Porque antigamente a gente sempre falou, né, Enzo, que dados era uma coisa muito difícil para o segmento, as pessoas precisavam, e a gente precisa de dados, números, para a gente demonstrar o quanto o segmento é forte, fortalece e tem a robustez que ele tem. Mas a gente, com o painel aqui, vai demonstrar para vocês os principais indicadores no Brasil como um todo, as principais ações que a gente fomenta, não só através das secretarias de turismo, com relação às ações, aos projetos de políticas públicas nos estados, com principalmente SESC e SENAC, que atuam também junto com a gente, então vocês vão conhecer um pouquinho mais à frente. Eu acho que o principal, né, que acho que foi um dos maiores ganhos que a gente teve, a gente conseguiu pela primeira vez em 2024 que a gente tivesse políticas públicas para o segmento do turismo em todos os estados. Isso aconteceu com base nesse documento que a gente construiu aqui, foram 28 documentos com propostas e recomendações de políticas públicas 2021 e 2022. Nós entregamos esses documentos para todos os candidatos a governadores dos estados, inclusive para os candidatos à presidência, e com isso a gente construiu recomendações de políticas públicas, no qual a gente identificou que quase todos os estados a gente conseguiu o incorporamento dessas políticas públicas para o segmento do turismo, com base no quê? O trade, com base nas instituições, com base com quem realmente sabe e os interesses do Estado e o que precisa ser feito para o segmento. Então, além disso, a gente construiu diagnóstico nos estados, tanto nacional, tanto estaduais, além de ter tudo isso basilado com base nas políticas públicas e princípios norteadores DDTIs, que é o Ministério do Turismo utiliza essa metodologia e tudo que é construído aqui a gente constrói junto com o Ministério do Turismo, que é o nosso apoiador, né, Enzo, nesse projeto, junto com a Secretaria dos Estados, no qual essa metodologia é uma metodologia âmbito nacional, o qual a gente tem esse alinhamento e essa preocupação dessa convergência das metodologias. Além disso, a gente conseguiu fazer um recorte municipal, não conseguimos fazer de todos os municípios, são mais de 5.500 municípios, então a gente fez um recorte em alguns estados que teve esse olhar de política pública para os municípios. Além disso, a gente
fala que o nosso projeto, principalmente, a gente chama ele que é um grande movimento. E aí eu vou falar para vocês, principalmente, o que a gente faz, né, Enzo? Além de quando a gente estruturou lá na pandemia os estudos, a mobilização, o engajamento, a gente fizemos as propostas, as recomendações, foram mais de 352 recomendações ao total do Brasil inteiro de políticas públicas para o segmento. A gente teve as entregas para os candidatos. Além disso, tivemos a preocupação de criar um sistema, o painel, no qual o Enzo vai estar demonstrando aqui os principais indicadores do segmento do turismo, que hoje a gente tem como acompanhar. Além disso, a gente tem esse painel, a gente tem o nosso site, no finalzinho a gente vai compartilhar com vocês, o nosso site do Portal do Comércio, /Vai Turismo, que tem todos os documentos, tudo que a gente construiu, hoje é disponibilizado, é público, para vocês terem acesso a todos esses documentos, tudo que foi feito em conjunto. A gente faz esse monitoramento, esse acompanhamento, principalmente, e a gente, o principal, né, uma inteligência integrada, porque é onde a gente consegue fazer as conexões. O que um estado está fazendo de legal, que a gente pode estar compartilhando com o outro, quais são as políticas públicas que estão dando certo no estado, que a gente possa estar levando para o outro. Então a gente entende que é um movimento e um movimento integrado e que conversa entre si, que é o principal, que eu acho que é o mais importante. Esse aqui é o novo painel. Eu vou deixar o Enzo junto, que desenvolveu da GKS, que desenvolveu o painel. Tem cada detalhe, como é que foi construído, o que a gente se preocupou. E aí eu vou deixar a fala para o meu amigo aqui para apresentar esse painel, que é o principal. Porque é nesse painel que vocês vão conseguir ter disponibilidade para a gente poder ver indicadores e ver como a gente pode estar acompanhando o nosso segmento. Enzo, a palavra é sua. Muito obrigado, querido. Obrigado, Aline. Bom, eu queria começar reforçando algumas das falas da Aline que eu acho que são muito relevantes, né? Por que é que o Vai Brasil existe, o Vai Turismo existe? Ele existe por uma razão muito básica. A gente precisa fazer com que turismo entre na pauta de desenvolvimento econômico e social, né? As pessoas precisam entender que turismo não é lazer, turismo é negócio, turismo gera renda, gera emprego, desenvolve lugares e tem que estar na primeira pauta, tem que estar na mesma posição de uma pauta econômica, de uma pauta de comércio, de uma pauta de indústria. E é nesse sentido que o programa foi criado, ou seja, a gente precisava nortear os estados para que na hora que os candidatos ao governo do estado fizessem propostas dos seus planos de governo, eles tivessem uma base que tivesse sido trabalhada em cada um dos estados, técnica, que pudesse ser norteadora das propostas. Então, antes que os candidatos apresentassem as suas propostas, os seus planos de governo, eles receberam uma indicação do que é que cada estado entendia que eram as grandes linhas de desenvolvimento que precisavam ser tratadas. Eles receberam esse documento e depois disso eles apresentaram os seus planos de governo quando ainda eram candidatos. O que nós fizemos? Nós relacionamos os planos de governo com as propostas que foram feitas em cada um dos estados, para entender o seguinte: tem convergência? Eles estão levando em consideração o que o trade construiu de propostas? E a gente percebeu que todos os candidatos incorporaram ideias que foram colocadas por esses planos nos seus planos de governo, o que era muito interessante. Bom, desses candidatos, alguém virou governador ou governadora de estado, alguém virou presidente da República. E a gente passou então a acompanhar se o trabalho na prática que aconteceu a partir de 2023 era ou não convergente com aquilo que eles propuseram e com as grandes linhas que estavam nas propostas que estavam colocadas lá. Então, o trabalho a partir de então era não de auditar o trabalho das secretarias estaduais de turismo e do Ministério do Turismo, mas acompanhar para ver se havia uma convergência de trabalho entre aquilo que foi proposto lá atrás e o que estava sendo feito agora. E é o que a gente vem fazendo nesse painel de inteligência. Deixa eu ver se eu sei trocar aqui. Aí. Bom, essa é a cara que a gente tem nesse momento
do nosso painel quando a gente olha o Brasil. Eu sei que os números estão pequenininhos, mas o que a gente queria mostrar para vocês é que a gente vem acompanhando momento a momento o que está acontecendo em relação a projetos e programas de turismo no Brasil inteiro, né? Então, a gente consegue saber a partir do nosso painel, e quem é que coloca esses dados aqui? Os próprios estados, as próprias secretarias de turismo estaduais, a própria Federação do Comércio do Estado, outros parceiros locais, incluem seus produtos numa base de dados, e essa base de dados é consultada pela gente e entra dentro desse BI. Então a gente consegue ver quanto de orçamento está sendo feito em cada um dos estados, quantos projetos cada um dos estados está colocando, se esse é um projeto que começou antes de 23, mas que a partir do momento que a gente monitora em 23 ele já está finalizado, se ele está em andamento, que nível de andamento estão esses projetos, quem é que financia esses projetos, quem é que lidera esses projetos. São projetos liderados pela Secretaria de Turismo, são projetos liderados por prefeituras, são projetos liderados pelo governo federal, e a gente também consegue saber quem que é parceiro desse projeto. Ele não é quem financia nem quem lidera, mas ele apoia essas ações, e a gente consegue ter um olhar. No momento atual, a gente tem 1.600 projetos que estão dentro dessa plataforma e o total de investimentos desses projetos é de 6,8 bilhões de reais. Volto a dizer para vocês, essa aqui é uma oferta daquilo que os estados inseriram aqui. A gente sabe que isso é só uma pontinha do iceberg, ou seja, tem estados que não tem projetos cadastrados aqui, ou que tem poucos projetos cadastrados aqui. Mas a gente já começa a ter uma ferramenta que permite olhar ao longo do tempo o que está sendo feito e quem é que é responsável por fazer isso, né? Seguindo, a gente consegue ter um olhar... A gente consegue ter um olhar regional. Então, a gente consegue separar o que está acontecendo de investimentos e de projetos em cada um dos estados brasileiros e as suas macro-regiões. Então, esse mesmo olhar é possível enxergar quanto de orçamento cada um dos estados, das macro-regiões está inserindo em quantidade de projetos e em orçamento dos projetos. Então, a gente consegue ver quem é que lidera investimentos em turismo nas macro-regiões. Quando a gente entra dentro de um estado, e aqui a gente pegou o Paraná, porque é entre os estados que a gente tem monitorado hoje, o que tem o maior número de projetos cadastrados, a gente consegue enxergar toda a ordem de informações. Então, quem são os grandes parceiros do estado? Então, a gente tem uma lista enorme de parceiros, né? Prefeitura, Senac, o governo estadual, mas não a Secretaria de Turismo, ou seja, tem muito orçamento que é investido em programas e projetos de turismo que o dinheiro não sai da pasta de turismo. Você vai fazer um investimento num aeroporto, num porto, numa estrada, esse dinheiro sai de outras secretarias que não a de turismo, mas eles afetam diretamente o turismo e portanto, entram na nossa pauta de monitoramento, né? Então, para quem se destina esse projeto? Qual que é o público-alvo? É para o morador? É para o trade? É para o turista? E a gente consegue olhar quem é o público-alvo desses projetos e enxergar isso. E mais, a gente consegue olhar quais são as principais ODSs que estão sendo abarcadas dentro desses projetos e os grandes eixos DTI que são abarcados dentro desses projetos. E esse ano nós incluímos um monitoramento novo que permite olhar dentro do recém-lançado, né? A gente teve o lançamento no final do ano passado, do Plano Nacional de Turismo de 24 a 27, e o Plano Nacional de Turismo definiu grandes metas para o período até 27. E a gente consegue olhar se os projetos que estão acontecendo nos estados ajudam ou não o governo federal a bater as metas que ele estabeleceu. Meta de visitantes, meta de treinamento, metas voltadas à infraestrutura. Então a gente consegue ter um olhar voltado para isso.
Enzo, Oi. só para complementar, acho que uma coisa que a riqueza do painel, principalmente isso, que às vezes a gente tem um recorte muito sobre um único ângulo, né? E hoje a gente consegue, com um painel, ter a amplitude de vários segmentos num único local, porque às vezes você fica só sobre uma perspectiva, né? Então, acho que o mais rico é isso. Às vezes você tem que ir em vários locais para ter uma informação, e aqui a gente conseguiu compilar todos esses dados num único local. Então, por isso da grandiosidade e a riqueza do painel. E depois que a gente tem um olhar, né, global, a gente começa a olhar por detalhes. Então, quem é que lidera esses projetos, né? Quem é que está à frente desses projetos? E a gente consegue ver por tipo de ente, ou seja, se é a Secretaria de Turismo, se é um outro parceiro, se é alguém da Federação do Sistema Comércio. Então, a gente consegue olhar por macro-região e também por tipo de liderança, quem é que está à frente desses projetos? Da mesma forma, quando eu entro dentro de parcerias, eu consigo ver, e aí essa lista é grande, por isso pequenininho aí para vocês verem, mas uma lista que diz o seguinte: quem é que é parceiro desses projetos? E aí a gente tem o Senac, a FEComércio, o Sebrae, a ABAV, o Ministério do Turismo, a BIH, a Abrazel, a Unidestinos. Então a gente consegue ver o papel que as entidades de classe organizadas do turismo têm em apoiar programas e projetos de políticas públicas que estão acontecendo no país. E enxergar, por exemplo, como é que isso muda de região para região e de estado para estado. Ou seja, bom, eu tenho um grande parceiro num determinado estado que não necessariamente é um maior parceiro em outro estado. E a gente consegue ver a importância que cada uma das entidades que compõem a Câmara Empresarial de Turismo Nacional da CNC tem e o papel delas nesse trabalho, né? E aí vem aquilo que eu comentei com vocês. O que a gente fez esse ano? A partir da reedição do Plano Nacional de Turismo de 2024 a 2027, a gente pegou cada uma das grandes metas que o Ministério estabeleceu e passou a perguntar para os dirigentes: esse programa, esse projeto que você está executando, ele está relacionado com que meta do Ministério? Ele está apoiando os resultados de que meta que o Ministério estabeleceu para esse período que a gente está trabalhando? E a gente passou a poder acompanhar isso e enxergar. E isso é um instrumento super importante para o Ministério do Turismo, por exemplo, enxergar a convergência entre os programas nacionais que o Ministério está fazendo com aquilo que está acontecendo em cada uma das macro-regiões e em cada um dos estados. Aqui, pessoal, também uma visão que eu acho que é super interessante. Até agora eu estava falando para vocês de dados primários, ou seja, aquilo que é imputado de dados vindos dos estados, vindo das secretarias de turismo dos estados e das federações do comércio dos estados. A partir de agora, eu vou mostrar dados que vêm de grandes bases nacionais que estão abertas ao público. Então, por exemplo, os dados do Cadastur. A gente consegue enxergar, a partir dos dados do Cadastur, a evolução de cadastramento de empresas. Vocês vão perceber que a partir aí do primeiro trimestre de 2025, há um aumento enorme no número de cadastramentos feitos no portal do Cadastur. Então, aumentou muito o número de empresas regularmente cadastradas no Ministério do Turismo. Por que isso? Porque o Ministério passou a exigir esse cadastramento para liberar recursos dos bancos estatais, para poder permitir acesso a alguns programas regionais. E isso gerou uma busca por se regularizar em relação ao Ministério. Então, hoje, a gente consegue olhar essas bases de dados, tanto no acumulado como no comparado, e ver como é que isso acontece. E no painel, é possível ter um olhar não só de Brasil, mas um olhar macro-regional e um olhar estado por estado. Então, a gente consegue olhar no painel e ver como é que está essa evolução em cada uma das 27 unidades federativas. Então, abrindo,
vocês conseguem ver uma evolução, por exemplo, nas agências de turismo. Se a gente olhar o quarto trimestre de 2024, a gente tinha 48 mil agências de viagens cadastradas no Cadastur. 3 meses depois, esse número foi para 98 mil agências de viagens cadastradas, e no último registro que a gente tem, a gente passou de 100 mil agências de viagens cadastradas. Ah, cresceu esse tanto de número de agências de viagem em 6 meses? Óbvio que não. O que aconteceu, de fato, é que houve uma estratégia para regularização a partir da liberação de acessos importantes a recursos e a programas e projetos, e isso estimulou um cadastramento. Mas a verdade é que hoje a gente consegue ver um extrato que é muito mais real do que era um ano atrás, do que de fato tem de oferta no turismo nacional. E isso vale para guias de turismo, isso vale para meios de hospedagem, isso vale para restaurantes. Então, é um instrumento de pesquisa super interessante. Outro dado que é muito legal e que a gente tem acesso a ele de uma forma geral, mas que a gente conseguiu organizar, é o acesso de movimentação pelas fronteiras. Então, a Polícia Federal edita mensalmente um relatório que mostra as entradas de estrangeiros ou de brasileiros usando acessos ou marítimos, ou aéreos, ou terrestres, para o território nacional. E a gente consegue ter um olhar para isso. E da mesma forma, né, esse aqui é um olhar Brasil, então vocês vão perceber, por exemplo, que a maior parte dos registros da Polícia Federal estão em São Paulo, né? De 142,5 milhões de acessos que a gente tem de 2019 até 2025, 76 milhões de acessos são por São Paulo. Por quê? Porque o maior aeroporto que gera acesso internacional do país está em Guarulhos, e a partir desse aeroporto é a base principal de acesso. Mas quando a gente entra estado por estado, né, a gente está vendo, estou vendo aqui o Bosco lá do Acre, a gente consegue olhar e ver os acessos do Acre que por vezes não aparecem via acesso aéreo, porque quem vai para o Acre passa por um outro entreposto internacional, mas a gente consegue ver todo o acesso terrestre que vai para o Acre. E a gente consegue perceber os estratos de tipo de visitante, da onde vem esse visitante, se ele é um turista, se ele é alguém que está vindo numa migração, se ele é alguém que vai e volta na fronteira. Então tem olhares muito importantes que a gente consegue ter aqui, com a vantagem do painel, que no mesmo lugar em que a gente está vendo outras informações turísticas, a gente vê essa base, e essa base já está limpa e filtrada e pronta para ser acessada. Então aqui, ó, é um olhar, né, quando a gente separa isso por categorias. Então vocês vão ver que a maior parte dos turistas que entram no Brasil, dos visitantes internacionais que entram no Brasil, são americanos do continente americano, né? Então a gente, todas as nossas divisas terrestres, todas as nossas divisas com outros países limítrofes, elas são muito relevantes, né? E a gente consegue olhar isso estado por estado e ver as diferenças ano a ano dos acessos. Bom, pessoal, para onde a gente está indo, né? Bom, a primeira coisa importante para dizer para vocês é: a cada mês a gente vem incorporando novos dados e novas informações. Então, o fato da CNC, por meio da Câmara Empresarial de Turismo, ter um braço enorme de relacionamento com todas as entidades nacionais, tem nos permitido abrir espaços. Então, a gente vem discutindo com a Abrastoa, a gente vem discutindo com os acessos de parques nacionais, a gente está discutindo com o pessoal de Turismo MICE, alguns dados que podem ser relevantes. A gente está conversando com a Embratur de alguns dados estratégicos que a Embratur tem. A gente tem discutido com o Emitur alguns dados estratégicos do Emitur, para incluí-los todos dentro do mesmo painel, para que ele seja essa base de consulta. Além disso, né, a ideia é que esse painel, ao contrário do primeiro momento lá na pandemia, em que o programa Vai Turismo se iniciou e que a gente não tinha nenhuma base pregressa para poder fazer uma análise, e a gente teve que ir atrás de um monte de base de dados para poder incluir isso numa discussão com as entidades. Agora, a gente tem não só recomendações que foram feitas 4, 5 anos atrás, que estão sendo monitoradas,
mas a gente tem um painel que congrega esses dados e que pode servir de base para uma análise estado por estado, para que esse trabalho possa ser feito novamente. Então, a gente está exatamente numa fase agora em que a gente está motivando cada uma das 27 unidades federativas, estamos fazendo encontros com eles, para prepará-los para quê? Para que no ano que vem, no primeiro trimestre do ano que vem, a gente reedite as propostas de políticas públicas para os candidatos aos governos estaduais. Fazendo o quê? Olhando o que foi proposto lá atrás, o que foi e não foi realizado, o que ainda é importante ser realizado e fazendo novas proposições para poder entregar para os candidatos aos governos estaduais e, no compilado disso, para os candidatos à presidência da República. Então, o que a gente espera agora é um conteúdo ainda mais rico do que nós fizemos há 5 anos atrás, com uma participação ainda maior e com uma base de dados que, de fato, nos permite olhar para isso e enxergar o que foi e o que não foi feito, que é algo que a gente não conseguiu fazer lá atrás, quando a gente estava trabalhando, né? Então, nesse momento, a gente está fazendo o que a gente chama de oficinas preparatórias. Então, nós estamos indo virtualmente a cada um dos estados e estamos formando os grupos técnicos estaduais que vão discutir essas políticas. No ano que vem, nós vamos fazer, então, as propostas. Nós vamos para oficinas propositivas. E essas propostas vão ser compiladas até o final do primeiro trimestre de 26. E logo em seguida, quando as chapas estiverem homologadas para os candidatos, nós entregaremos para cada um dos candidatos aos governos estaduais e ao governo federal as propostas que foram feitas por vocês, pelo trade, para que esses candidatos sigam isso. Vamos monitorar de novo se eles incorporaram isso nos seus planos, e eles já sabem que nós vamos passar mais 4 anos monitorando, acompanhando, verificando se o que está sendo feito é aquilo que foi proposto e pedindo a eles que façam eventuais correções de rumo, caso seja necessário, né? Então, esse é a riqueza da temática que a gente está trabalhando, tá? Então, eu já citei aqui. Vou deixar para vocês o endereço do Vai Turismo, né? Dentro desse conteúdo aqui, vocês vão ter acesso, como a Aline citou, a todo o material que nós preparamos lá atrás para as recomendações, a todos os documentos que nortearam o trabalho com os estados. E esse painel, que é um painel nesse momento privado, fechado, que só é acessado pelas entidades que compõem aí a Câmara Empresarial de Turismo, tendo como grandes líderes as FEComércio estaduais, esse documento em breve vai estar aberto numa versão reduzida para que a gente possa ter, então, para que todo o trade possa ter acesso a essas informações e possa ajudar a gente a acompanhar o que está acontecendo em termos de trabalhos, de políticas públicas e de ações, né? Então, pessoal, era isso. E principalmente, Enzo, nós temos nosso site, né? Vocês estão aqui sendo direcionados. Lá vocês vão conhecer um pouco mais em cada estado, porque aqui a gente sabe que na ABAV, né, a gente tem o Brasil inteiro. E aí a gente tem o Conselho de Turismo nos estados, junto com as secretarias. Se não tiver alguma dúvida, a gente se coloca aqui à disposição. Tem todos os nossos canais. É importante essa atuação, porque aqui a gente está trabalhando direto com quem atua no seu estado. Então, são as agências, são os operadores, quem realmente faz esse trabalho. A gente hoje aqui queria agradecer a presença dos nossos coordenadores. Obrigado, Paulo, Bosco, Marcelo, João, que estão aqui representando, como os demais, por estarem aqui mostrando essa atuação. Guilherme, obrigado, querido, por estarem aqui atuando e demonstrando em cada estado o que está sendo feito, principalmente de política pública. Que não adianta a gente atuar, né, que vocês sabem, são operadores, são agentes, mas se a gente não tiver essa base bem estabelecida e bem sólida, é o que a gente está propondo, e por isso que a gente precisa desse engajamento para 2026, é que a gente construa, da última vez foram mais de 352 recomendações de políticas públicas em todos os segmentos, em todos
todos os eixos de destinos turísticos inteligentes. Então, a gente quer reforçar e ampliar essas recomendações e a gente precisa dessa atuação de todos e a gente queria agradecer pela oportunidade de vocês terem ouvido um pouquinho mais sobre esse projeto. Tudo está aqui disponível e a gente se coloca aqui à disposição. Se tiverem alguma dúvida, a gente vai ficar aqui no cantinho. Muito obrigada por vocês terem tirado uns minutinhos do tempo de vocês para conhecerem um pouquinho mais sobre esse projeto e o que vocês precisarem, só falar aqui com a gente que a gente está à disposição. Muito obrigada, pessoal. Obrigado.